Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. A filosofia alemã, de Kant a Nietzsche. Nietzsche, o filósofo da suspeita. Com Scarlett Marton. Entre nós, Nietzsche é uma palavra com múltiplos sentidos. E que provoca, sem sombra de dúvida, múltiplas imagens. Eu acho que cada um de nós tem uma imagem de Nietzsche na cabeça. Nietzsche está na mídia, Nietzsche está no cinema, né? Nietzsche está nos livros de divulgação, está também nos textos de filosofia. E entre nós, eu diria que Nietzsche é conhecido sobretudo por filosofar a golpes de martelo. É o Nietzsche a marteladas. E, de fato, chegou até nós esta imagem de um Nietzsche iconoclasta, demolidor de ídolos, enfim, dinamitador de alicerces. É claro que essa vertente do pensamento nietzschiano é extremamente instigante e de fundamental importância. Eu diria que, a meu ver, existe também outra vertente do pensamento nietzschiano, uma vertente construtiva. Nietzsche chega a propor uma nova visão de mundo. Mas, antes de entrarmos nessas duas vertentes do pensamento nietzschiano, eu gostaria de trazer para vocês 3 palavras que, no meu entender, caracterizam a filosofia de Nietzsche. São elas: pluralismo, perspectivismo e experimentalismo. A filosofia de Nietzsche, no meu entender, antes de mais nada, é uma filosofia pluralista. Por quê? Basta nós lermos os textos do filósofo e nós vamos nos dar conta desta pluralidade de estilos que está presente neles. Nós temos textos, por exemplo, em que Nietzsche adota um tom dissertativo. Nascimento da Tragédia, a Genealogia da Moral. Há textos que são praticamente panfletários, as Considerações Extemporâneas. Há outros livros em que Nietzsche adota o estilo aforismático. Ele escreve por máximas e aforismos. Humano Demasiado Humano, Aurora, Gaia Ciência. Há os poemas, Ditirambos de Dioniso. E há até mesmo uma espécie de autobiografia, o Esse Homo. Mas é pluralista a filosofia de Nietzsche não apenas por essa diversidade de estilos presente nos seus textos. Ela é pluralista também porque não apresenta um princípio único, organizador de todo o seu pensamento. Um conceito básico em torno do qual todas as suas ideias se articulariam. Nós vamos encontrar conceitos e princípios vários, plurais. Por exemplo, estes, de que vamos falar aqui
com alguma brevidade. A morte de Deus, o além do homem, a teoria das forças, a vontade de potência, a doutrina do eterno retorno do mesmo, a noção de valor, o procedimento genealógico. Bem, algumas razões para pensarmos que o pluralismo é uma das marcas da filosofia nietzschiana. Perspectivista também é a filosofia nietzschiana. Por quê? Porque não se trata para Nietzsche de chegar a princípios últimos e definitivos. Não se trata para Nietzsche de forjar uma doutrina ou um sistema acabado. Trata-se, isto sim, de adotar múltiplas perspectivas no tratamento de uma questão, de abraçar diferentes pontos de vista para abordar um tema, enfim, de esposar os mais variados ângulos de visão para lidar com uma problemática. E, por fim, eu diria que a filosofia nietzschiana é também experimental, que o experimentalismo é a terceira, aqui no caso, marca deste pensar filosófico. Por que experimentalismo? Porque Nietzsche não quer propor receitas acabadas. Na verdade, o que ele pretende não é chegar a afirmações categóricas, mas o que ele pretende é pôr à prova hipóteses interpretativas. Portanto, trata-se sempre de fazer experimentos com o próprio pensar. Nietzsche, filósofo da suspeita. Nietzsche, na verdade, vem também propor ao seu leitor múltiplas provocações. Por exemplo, uma delas são os ataques virulentos que ele faz à religião cristã e à moral do ressentimento, que são constitutivas até hoje, no meu entender, da nossa maneira de pensar. Os ataques que em Nietzsche nós vamos encontrar no que diz respeito à compaixão, à caridade, ao altruísmo, enfim, a esses valores, para já trazer o termo, não é, com que nós estamos habituados a conviver. Outra provocação é o combate à metafísica, entendida por Nietzsche de uma maneira completamente diferente da maneira pela qual Schopenhauer, por exemplo, a entendia. A metafísica entendida como uma duplicação de mundos. Além deste mundo em que nos encontramos aqui e agora, haveria um outro mundo, essencial, imutável, eterno. Um outro mundo que nós podemos chamar de mundo transcendente, de mundo suprassensível, de um mundo que está num além. E, na verdade, no entender de Nietzsche, toda a filosofia, desde Platão, nada mais fez do que desprezar esta vida tal como nós a vivemos aqui e agora, em nome de uma outra vida, em nome de um outro mundo. Este mundo seria um mundo ilusório, efêmero, transitório, e o outro lá, que no entender de Nietzsche é fictício, é pura invenção, o outro lá, este sim, essencial, imutável, eterno. Então, mais uma provocação proposta por Nietzsche a nós. E nesse seu combate à metafísica, Nietzsche exerce uma ação devastadora, uma crítica devastadora de noções consagradas pela tradição filosófica. A noção de sujeito, a noção de substrato, de substância, a própria concepção
de verdade. Uma terceira provocação que eu lembro aqui, que eu trago aqui para a nossa conversa, é a desconstrução da linguagem. Nietzsche vai subverter o sentido de termos comumente empregados. Por exemplo, alma. Alma, para Nietzsche, passa a designar os seres vivos microscópicos que constituem o corpo. Irreverentes, é o mínimo que se pode dizer. E, por fim, uma última provocação, haveria outras mais, mas, enfim, uma última provocação que eu quero trazer aqui para nós, que é a tentativa feita por Nietzsche para implodir as dicotomias, para implodir as dualidades. Uma tentativa tal que vai acabar por desestabilizar a nossa lógica, a nossa própria maneira de raciocinar. Estamos habituados a pensar em verdadeiro, falso, certo, errado, bem e mal. Ora, Nietzsche escreve um livro intitulado Para Além de Bem e Mal. É deste filósofo, portanto, este filósofo da suspeita, que se trata aqui. E filósofo da suspeita porque ele nos convida, com todas as suas provocações, a colocar sob suspeita as nossas crenças e as nossas convicções, os nossos preconceitos, os nossos prejuízos, a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir. Na verdade, Nietzsche vem questionar os valores, ele vem pôr em causa os valores que norteiam a nossa conduta. Essa tarefa, que toma como sua, ele deixa muito clara na Genealogia da Moral. Lá no prefácio a este livro, escrito em 86, Nietzsche: precisamos de uma crítica dos valores morais. Devemos começar por colocar em questão o valor mesmo desses valores. Isto supõe o conhecimento das condições e circunstâncias de seu nascimento, de seu desenvolvimento, de sua modificação. A moral como consequência, sintoma, máscara, tartufaria, doença, mal-entendido, mas também como causa, remédio, estímulos, empecilho ou veneno. Enfim, um conhecimento tal como nunca existiu até o presente e como nem mesmo se desejou. Portanto, o que Nietzsche se propõe a fazer, como ele próprio diz, é uma crítica dos valores morais. Ou seja, é questionar o valor dos valores morais. E aqui aparece para nós esta primeira noção de que eu gostaria de tratar com vocês, que é a noção de valor. A noção de valor ela é central na filosofia nietzschiana da maturidade. Na filosofia nietzschiana, a partir de Assim Falava Zaratustra. E a noção de valor acaba por operar uma subversão crítica. Porque, ao ser introduzida, esta própria noção levanta a questão do valor dos valores, e esta questão traz consigo a pergunta pela criação dos valores. Vamos por partes. Ora, Nietzsche vai dizer: os valores bem e mal nunca foram questionados. Eles nunca foram questionados porque, desde Platão, lá atrás, há 2000 anos, ou mais, 2500 quase, se considerou que os valores encontravam a sua origem, a sua sede, a sua legitimidade no outro mundo, no mundo transcendente. Se nós pensarmos na filosofia platônica, nós vamos ver, pelos olhos de Nietzsche, evidentemente, pela maneira pela qual ele leu Platão, nós vamos ver que é uma filosofia que vai trabalhar com esta duplicação de mundos a que eu já me referi.
Então, este mundo em que nos encontramos aqui e agora é o mundo da ilusão. E o mundo inteligível, suprassensível, transcendente, como queiramos chamar, o mundo das ideias, para usar uma terminologia especificamente platônica, o mundo das ideias, este sim, é essencial, imutável e eterno. E no mundo das ideias estão alojadas 3 ideias, no ápice, culminando o mundo das ideias. São as ideias de bem, belo e verdadeiro. Portanto, desde Platão, bem e também belo e verdadeiro, nós vamos nos ater ao bem, encontra a sua origem, a sua sede e ganha legitimidade neste outro mundo que, no entender de Nietzsche, é um mundo, eu já disse, insisto, fictício. Bem, daí todos os entraves possíveis, vocês podem imaginar, todos os entraves possíveis para um questionamento dos valores bem e mal. Bem é essencial, imutável e eterno, não há por que questioná-lo. Ora, Nietzsche vai dizer, ao introduzir, portanto, a sua noção de valor, ele vai dizer o seguinte: não, meus amigos, os valores são humanos, demasiado humanos. Ou seja, eles foram criados em algum momento e em algum lugar. Portanto, podem ser questionados. Eles surgem, se transformam, desaparecem, dão lugar a outros. Eles estão inscritos na história, se vocês quiserem, e não no mundo transcendente, não na metafísica. Esta questão da criação dos valores já traz consigo mesma uma outra questão, como já avancei, como já antecipei aqui. A questão, ou a pergunta, acerca do valor dos valores. Por quê? Não só o valor bem jamais foi questionado, como, além disso, ao longo de séculos, sempre se atribuiu ao valor bem um valor superior ao valor mal. Ou seja, sempre preferimos, somos todos gente de bem, não é? Sempre preferimos o valor bem, sempre vamos atribuir um valor maior ao valor bem do que ao valor mal. Com isso, nós temos, em rapidíssimas pinceladas, trouxemos aqui a noção nietzschiana de valor com esta sua subversão crítica, uma vez que, ao ser introduzida, esta questão já carrega consigo, esta noção já carrega consigo a pergunta pela criação dos valores e a pergunta pelo valor dos valores. Ao lado da noção de valor, Nietzsche vai inaugurar, na mesma época, além de tornar operatória a noção de valor, Nietzsche vai inaugurar o chamado procedimento genealógico. Procedimento genealógico no sentido de um método genealógico, ou, se vocês quiserem, de um instrumento de diagnóstico. E o procedimento genealógico, na verdade, ele consiste em 2 movimentos inseparáveis. Trata-se, num primeiro momento, de relacionar os valores com o momento em que eles foram criados. Vamos reformular. Trata-se, num primeiro momento, de relacionar os valores, bem e mal, por exemplo, com a perspectiva avaliadora que os engendrou. Eles foram criados, surgiram em algum momento, em algum lugar, a partir de uma determinada perspectiva. E num segundo momento, trata-se de relacionar essas perspectivas avaliadoras, vamos chamá-las de avaliações, para simplificar, trata-se de relacionar essas avaliações, elas mesmas, com valores.
A partir do momento em que Nietzsche nos diz que os valores são humanos demasiado humanos, portanto, que eles surgiram em algum momento, em algum lugar, ele vai se empenhar em traçar uma dupla história de bem e mal. E examinando civilizações passadas, Nietzsche era um grande leitor de estudos de etnologia, antropologia, enfim, inclusive etimologia, linguística, etc. Examinando civilizações passadas, Nietzsche vai chegar à conclusão de que existem duas perspectivas avaliadoras. Duas avaliações, a dos nobres e a dos ressentidos. A dos fortes e a dos fracos, se vocês quiserem. Essas duas avaliações, tanto nas diferentes civilizações quanto nos diversos indivíduos, elas aparecem, por vezes nitidamente distintas, por vezes mescladas. Só que, ao invés de chamar de avaliações ou perspectivas avaliadoras, Nietzsche vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer lá no Para Além de Bem e Mal, há moral de senhores e moral de escravos. Existe moral dos nobres e existe moral dos ressentidos. Ou, se vocês quiserem, há moral dos fortes e há moral dos fracos. Esta palavra moral aqui, vamos nos entender muito rapidamente. Esta palavra moral não significa um receituário, prescrições, enfim, não são normas de conduta, regras de comportamento, nada disso. Moral aqui, esta palavra está sendo usada com esse sentido. Qual é a perspectiva avaliadora? Qual foi a avaliação que gerou valores, que criou valores? A partir de que perspectiva certos valores foram criados em algum momento, em algum lugar? E Nietzsche vai dizer, então, que há basicamente dois tipos distintos de moral, dois modos diversos de comportamento, ou, se nós quisermos, duas perspectivas avaliadoras diferentes uma da outra. Comecemos pela moral dos nobres, ou pela maneira nobre de avaliar. O nobre começa criando o valor bom que atribui a si mesmo. Nós bons, nós nobres, nós felizes. E depois de algum tempo, como uma pálida imagem contraste, a expressão é do próprio Nietzsche, como uma pálida imagem contraste, os nobres inventam o valor ruim, que atribuem aos fracos, aos desprezíveis, aos incapazes de lutar. Quando estamos falando aqui de nobres, o que Nietzsche tem em mente, sem dúvida, antes de mais nada, é a aristocracia guerreira dos tempos homéricos. Nobreza como classe social, que vai aparecer bem mais tarde, mas é basicamente este tipo. E Nietzsche vai trabalhar com a ideia de tipo, com uma espécie de tipologia. Existe um tipo nobre. O tipo nobre é aquele indivíduo que não se furta a ir à luta, que não se exime, não é, do combate. É o forte. Então, os nobres procedem dessa maneira. O tipo nobre, ou, se nós quisermos, a maneira nobre de avaliar, a perspectiva avaliadora dos nobres, cria primeiro o valor bom, que atribui a si mesmo, e apenas depois, como uma pálida imagem contraste, o valor ruim, com que designa
os que não pertencem à casta com que designa os incapazes de lutar, os fracos. Os fracos, por sua vez, ou os ressentidos, ou os escravos, sinônimos todos, como procedem? Os ressentidos, eles começam por inventar o valor mau, com que eles designam justamente os fortes. E o raciocínio se dá desta maneira: se ele é mau, então eu sou bom. A partir daí, nós podemos chegar a algumas conclusões. Há 3 conclusões. Bom, então, como vocês viram, retomando, nós aqui já cumprimos o primeiro movimento do procedimento genealógico. Ou seja, nós relacionamos os valores com as avaliações, com as perspectivas avaliadoras. Bom e ruim são valores engendrados pela maneira nobre de avaliar. E bom e mal são valores colocados da perspectiva do ressentimento. Certo? Muito bem. E já é possível para nós chegar a 3 conclusões. A primeira delas: o valor bom da moral dos nobres, ou seja, o valor bom que surgiu de um movimento de afirmação, mais ainda de um movimento de autoafirmação, não é idêntico, não pode ser idêntico ao valor bom da moral do ressentimento, porque este surgiu de um movimento de negação e oposição. O valor mal colocado pelos ressentidos, na verdade, designa apenas o bom da moral dos nobres. Certo? E uma terceira e última conclusão, que é esta: a perspectiva avaliadora do ressentimento, a moral dos escravos, na verdade, ela surge de uma inversão de valores. O seu ato inaugural não passa de reação. Por quê? Na medida em que o ressentido diz, se ele é mau, então eu sou bom, este ato inaugural da moral do ressentimento, ele é mau, na verdade, nós já vimos, corresponde ao valor bom da outra moral. De sorte que os ressentidos, eles se limitam a inverter os valores já postos pelos nobres. Eles não criam propriamente valores. Bem, mas isto é apenas a primeira parte, ou o primeiro movimento do procedimento genealógico. Nós precisaríamos agora dar um passo em direção ao segundo movimento do procedimento genealógico. Por ora, valeria a pena dizer somente que essas 2 maneiras radicalmente distintas de avaliar, a maneira nobre de avaliar e a maneira ressentida ou escrava de avaliar, têm entre elas uma relação lógica e uma relação cronológica. No entender de Nietzsche, se os ressentidos se limitam a inverter os valores colocados pelos nobres, então a maneira ressentida de avaliar, logicamente, ela é posterior à maneira nobre de avaliar. E no entender de Nietzsche, cronologicamente também. Por quê? Porque a moral do ressentimento, ou a perspectiva avaliadora dos ressentidos, surgiu quando a classe sacerdotal sobrepujou a aristocracia guerreira na antiga Grécia.
a classe sacerdotal, ou a casta sacerdotal, converteu em preeminência espiritual o que era preeminência política. Enquanto valor aristocrático, bom, identificava-se a nobre, belo, feliz. Tornando-se valor religioso, bom passa a equivaler a pobre, miserável, impotente, sofredor, piedoso, necessitado, enfermo. E aí a porta está aberta para toda a crítica à religião e à moral cristãs. Mas voltemos lá ao procedimento genealógico. Agora se trata de relacionar valores com avaliações. Como nós vimos, não basta mostrar que os valores foram engendrados a partir de lógicas diferentes, foram postos por pontos de vista de apreciação distintos, ou seja, foram postos a partir de perspectivas avaliadoras distintas. É preciso ainda relacionar as avaliações com valores. Bem, nós cumprimos o primeiro movimento do procedimento genealógico quando relacionamos esses dois pares de valores, bom e ruim, com a perspectiva avaliadora dos nobres, e bom e mal, com a perspectiva avaliadora dos ressentidos. Agora vai ser necessário nós avaliarmos, ou nós relacionarmos essas perspectivas avaliadoras, elas mesmas, com valores. Ou seja, em outras palavras, será necessário avaliar essas avaliações. Como vamos avaliar essas avaliações? Tem algum sentido, por acaso, perguntar se a moral dos nobres é melhor ou pior que a moral dos ressentidos? Tem algum sentido perguntar, cuidado com os ouvidos, se a maneira nobre de avaliar é mais boa do que a maneira ressentida de avaliar? Se nós procedermos assim, vejam o nosso problema, vejam a enrascada. Se nós procedermos assim, nós vamos incorrer em círculo vicioso. Por quê? Nós estaremos recorrendo aos valores colocados, engendrados pelas próprias avaliações para avaliá-las. Mais concretamente, na pergunta, a maneira nobre de avaliar é melhor, é mais boa do que a maneira ressentida de avaliar? Este bom que está presente na frase é o bom da moral do ressentimento ou é o bom da moral nobre? Ou seja, caímos em círculo vicioso. Portanto, nós somos obrigados, necessariamente, a encontrar um valor, ou se vocês quiserem, um critério de avaliação que se imponha por si mesmo. Um critério de avaliação que não seja ele mesmo fruto de uma avaliação. E no entender de Nietzsche, o único critério de avaliação que se impõe por si mesmo é a vida. Nietzsche vai escrever no Crepúsculo dos Ídolos: é preciso estender os dedos completamente nessa direção e fazer o ensaio de captar essa assombrosa finesse de que o valor da vida não pode ser avaliado. Por um vivente, não, porque este é parte interessada e até mesmo objeto de litígio e não juiz. Por um morto, não, por uma outra razão. Ora, o vivente não pode avaliar o valor da vida porque ele está justamente nela. Aquela nossa pergunta, lançada há pouco, a moral dos nobres, ela é melhor ou pior do que a moral dos escravos? Agora, ela tem de ser reformulada. A pergunta é: a maneira nobre de avaliar contribui
para a expansão e a exuberância da vida? Ou contribui para a sua degenerescência? Essa é a pergunta genealógica por excelência. Ou seja, moral, arte, filosofia, qualquer apreciação de qualquer ordem tem de passar, tem de ser submetida ao procedimento genealógico. Tem de passar pelo crivo da vida. E a pergunta sempre será esta: em que medida tal manifestação artística, tal doutrina filosófica, tal corrente de pensamento, tal acontecimento histórico contribui ou contribuiu para a expansão da vida, ou em que medida contribuiu para a sua degenerescência? A genealogia converte-se, meus amigos, numa poderosíssima arma de combate. Não só a genealogia permite o diagnósticos vários, diagnóstico de uma cultura inteira, diagnóstico de toda uma civilização, se vocês quiserem, e até o diagnóstico da Revolução Francesa, da doutrina utilitarista, do anarquismo, socialismo e democracia, enfim, da obra de Wagner, dos textos de Rousseau, da figura de Sócrates. A genealogia permite o diagnóstico com esta pergunta: são eles todos sintomas de decadência ou sintomas de exuberância da vida? A genealogia, ainda mais, ela se converte nessa poderosíssima arma de combate aos valores do seu tempo. Aos valores do tempo de Nietzsche, nas mãos dele. E, se vocês quiserem, nas nossas mãos, aos valores do nosso tempo. É claro que nós teríamos de nos perguntar, dever de profissão, o que Nietzsche entende por vida. Existência individual, autobiografia, enfim, o que é a vida que está aí presente? E de forma muito sucinta, eu me dou conta que eu terei de ser cada vez mais sucinta, de forma muito sucinta, eu diria a vocês o seguinte: na verdade, nos textos de Nietzsche, foi apenas a partir de Assim Falava Zaratustra que Nietzsche contemplou o leitor com uma concepção mais elaborada de vida. Em Assim Falava Zaratustra, Nietzsche vai identificar vida e vontade de potência. E a vida vai aparecer, portanto, como uma vontade orgânica, ou seja, ela é própria não unicamente do homem, mas de todo ser vivo. As minhas células, elas querem, os meus tecidos querem, os meus órgãos querem. Não só querem, eles sentem e pensam. Vocês imaginam as consequências, não é? Para a nossa maneira de pensar, agir e sentir, em que tudo está, de alguma maneira, concentrado num aparelho neurocerebral. Para Nietzsche, é todo o corpo que quer, pensa e sente. E mais ainda, no querer já se acham embutidos o sentir e o pensar. Portanto, o querer é um afeto, se vocês quiserem, primário. E este afeto primário, esta vontade, Nietzsche vai chamar de vontade de potência, para deixar muito claro que não se trata do eu quero ir até ali, eu vou fazer escolhas, não tem nada a ver com livre-arbítrio, com liberdade, é algo que se dá ao nível do organismo mesmo. Vontade de potência, por quê? Porque, no entender de Nietzsche, toda célula quer expandir-se o quanto pode, e o mesmo com os tecidos e o mesmo com os órgãos. Portanto, cada ser vivo microscópico que constitui o meu organismo quer mais potência. Isso faz com que se deflagre uma luta entre todos os seres vivos microscópicos que constituem o meu organismo, evidentemente, mas essa luta ela é sempre vista de uma maneira bastante positiva. Por quê? Porque
A vontade de potência que se manifesta, que se exerce em cada um desses seres vivos microscópicos, ela só se exerce na medida em que ela encontra resistências. O obstáculo se converte, portanto, em estímulo. Eu queria aqui fazer um pequeno parênteses e trazer para uma questão, enfim, trazer à baila uma questão, muito rapidamente, que sempre assombra os espíritos. O que eu queria dizer é que houve, dentre as diferentes apropriações e utilizações que foram feitas de Nietzsche, Nietzsche foi apropriado e utilizado por todos, não é? Enfim, judeus, cristãos, ateus, extrema esquerda, extrema direita, enfim, apolíticos e mais recentemente o discurso pós-moderno também se apropriou dele. Bem, mas o que nos interessa aqui é que nada mais contrário à palavra de ordem nazista, Endlösung der jüdischen Frage, ou seja, solução definitiva da questão judia, do que o conceito de vontade de potência. Por quê? Porque a luta que é deflagrada por esta vontade de potência não visa ao extermínio e ao aniquilamento. Muito pelo contrário. A luta reveste um caráter agonístico. É um antigo tema encontrado lá na pré-socrática, basicamente em Heráclito. É o tema da luta do Pólemos que reaparece, que é resgatado em Nietzsche. Para que o combate ocorra, é necessário que existam antagonistas e para que ele perdure, é imprescindível que os beligerantes não sejam aniquilados. Portanto, cada ser vivo microscópico que constitui o meu organismo quer sempre mais potência. Ele quer, na verdade, ter precedência em relação a todos os demais, mas jamais aniquilá-los. Fecho parênteses e volto à nossa questão. Estávamos lá conversando sobre vontade de potência. Um pouquinho mais adiante, Nietzsche introduz o conceito em 1882, 4 anos depois, em 1886, ele já está envolvido com uma questão colocada pela ciência da época, que é como se dá a passagem da matéria inerte à vida. Como se dá a passagem do inorgânico ao orgânico. Na tentativa de dar conta desse problema, Nietzsche vai chegar a elaborar a sua teoria das forças. E Nietzsche vai dizer que o mundo, seja matéria inerte, seja organismo, é constituído por forças plurais, lembrem-se do pluralismo da filosofia nietzschiana, não é uma única força, são várias forças que estão permanentemente em luta, em combate. E agora, nesse momento, o conceito de vontade de potência vê o seu âmbito de atuação ampliado. Se antes ele dizia respeito unicamente ao organismo, agora ele passa a dizer respeito a tudo o que existe. Ou seja, toda força quer exercer-se sempre mais. Vida é vontade de potência? Nietzsche vai dizer que vida é um caso particular da vontade de potência, porque a vontade de potência está presente no mundo inteiro enquanto tal. Mas quando se trata de avaliar os valores, é a vida enquanto vontade de potência que vai servir de parâmetro nesta avaliação. E para trazer mais concretamente uma outra definição de vida, eu recorreria ao Para Além de Bem e Mal, em que Nietzsche escreve: viver é, essencialmente, apropriação, violação, dominação do que é estrangeiro e mais fraco, opressão, dureza, imposição da própria forma, incorporação e, pelo menos, no mais clemente dos casos, exploração.
A partir daí nós compreendemos, vamos evitar ouvir Nietzsche pelo viés marxista, porque também não é exatamente assim que as coisas se dão, mas a partir daí nós compreendemos, e eu gostaria de ressaltar esse ponto, o ataque que Nietzsche faz à moral cristã, entendendo que a moral cristã, ela expressa a negação da própria vida. Talvez nos últimos minutos que nos restam, seja possível ainda conversarmos sobre a vertente positiva da filosofia nietzschiana. Não basta, por exemplo, eu abandonar os valores cristãos e abraçar os valores da ciência. Porque a ciência, como a religião e como a metafísica, é atravessada por uma vontade de verdade. E a própria ideia de verdade encontra ela também na nossa civilização. É Nietzsche lá no século XIX falando, evidentemente, encontra também o seu enraizamento num mundo transcendente. Portanto, é preciso, antes de mais nada, suprimir esse mundo transcendente. Zaratustra, quando nós abrimos a primeira página do livro, Zaratustra, alter ego de Nietzsche, depois de 10 anos usufruindo, desfrutando da sua solidão na sua caverna no alto da montanha, decide ir ter com os homens lá no vale. E ao fazer esse percurso da montanha ao vale, ele se depara com o santo homem do bosque, este eremita. Depois do diálogo que travam, Zaratustra exclama: o santo homem não soube ainda da boa nova. Deus está morto. A morte de Deus é a supressão do solo mesmo a partir do qual os valores até então haviam sido engendrados. O projeto de transvaloração de todos os valores consiste, então, em criar novos valores a partir de um novo solo, ou seja, criar valores que estejam em consonância com o corpo, com a vida, com a terra. Não é por acaso que nessa embocadura nós podemos trazer a doutrina do eterno retorno. Nós já vimos que há um outro aspecto, que é extremamente atual, porque nos permite julgarmos a nossa própria inserção no mundo, a nossa própria cultura, mas ainda a própria civilização esta ocidental de que fazemos parte e que é nihilista pela base, porque tem como tripé Sócrates, o judaísmo, o socratismo, o judaísmo e o cristianismo, ou seja, tem por tripé sempre denegrir este mundo em nome de um outro. Desprezar esta vida em favor de outra. Ora, a doutrina do eterno retorno do mesmo apresenta-se também como um imperativo existencial. Trata-se desta enorme provocação. Nós começamos com algumas provocações e vamos finalizar com esta. Talvez a maior de todas no filosofar nietzschiano. Viver esta vida em que nos achamos aqui e agora, como se ela pudesse retornar, como se ela retornasse, como se ela fosse retornar, um número infinito de vezes. Trata-se, portanto, da afirmação incondicional do aqui e do agora.